Olá, seja você aluno, aluna ou profissional, seja muito bem-vindo ao canal do Jari. Na aula de hoje, vamos dar início ao cálculo do primeiro elemento do nosso galpão. Será o cálculo da nossa terça de cobertura. Será um pré-cálculo a fim de definir um tipo de perfil adequado para a nossa terça de cobertura e verificar se ela passa na deformação vertical ou não. Normalmente, em estruturas metálicas, quando um perfil ele atende ao pré-dimensionamento e a flecha, ele lá na frente irá passar um dimensionamento definitivo. A terça de cobertura será vista na aula 7, dimensionamento definitivo. E iremos definir o tipo de telha, a espessura, a altura, que a gente chama de onda, em função do vão, distância entre terças, e verificar se esse conjunto está adequado para poder descarregar na treliça de cobertura. Assim, não se engane, terça de cobertura é um papel muito importante. Ela está transferindo a carga de vento, espaçamento entre elas irá definir um tipo de telha mais adequado, mais econômico ou não, e além disso, irá aplicar as reações conforme o modelo estrutural bem apoiado, viga contínua, terça contínua ou não, sobre a nossa treliça de cobertura. Assim, vamos dar início à nossa aula de hoje. Galpão tipo 1, aula de número 3. Terça de cobertura, cálculo dos esforços solicitantes e flecha, que é a deformação vertical. Item 1. Carregamento nominal sobre a terça de cobertura. Uma vez definida a nossa treliça, temos uma ideia da nossa treliça como um todo, a distância entre nós, onde eu procurei manter a distância entre nós definida no desenho 3D do nosso colega citado na aula de número 1, da nossa primeira aula do galpão. Eu apenas mantive esse espaçamento um pouquinho maior, lá pela proporção seria em torno de 50 centímetros, mas procurei manter algo em torno de 80 centímetros, até porque estamos considerando, ao mesmo tempo que 12 metros é a largura total do nosso galpão, ao mesmo tempo combinei com vocês de, para essa aula, definir 12 metros como sendo a distância, no caso, entre eixos de colunas. Eu procurei manter 80 centímetros para essa primeira distância entre nós, para poder definir a altura do nosso pilar, no caso, como sendo de 80 centímetros, ou seja, o comprimento, né, do nosso pilar como sendo de 80 centímetros. O pilar não tem altura, seria o comprimento dele como 80 centímetros. E para as demais distâncias, como eu prometi, procurei manter algo relativamente próximo, proporcional com a nossa treliça. Então, não mantive dimensões exatas. Seria 1,5 metros, eu iria manter 1,5 para cada vão. 6 metros dividido por 4 daria 1,5 certinho. Então, eu procurei manter distâncias quebradas, para trazer um valor a mais, um conhecimento a mais para a gente em cima desses valores variáveis. Talvez fique mais fácil de entender. A terça de cobertura T1 é a primeira terça a ser aplicada sobre o primeiro nó da nossa treliça. Sobre cada nó, iremos aplicar, descarregar a reação vertical de uma terça. A terça T1, ela precisa ter definição da terça T1 e da terça T2, a fim de verificar faixa de contribuição da terça T1, ou seja, a faixa de contribuição, a largura, a faixa de carga de vento que irá ser aplicada sobre a terça T1. Então, a terça T1, entre a terça T1 e a T2, temos 800 milímetros de distância. Então, 800 sobre 2 nos dá 400 milímetros. Portanto, 400 milímetros é a faixa de contribuição de carga de vento a ser aplicada sobre a terça T1. Para a terça T2, precisamos da T1 e da T3. Para a terça T2, então, nós temos a distância entre T1 e T2 de 800 milímetros, onde dividimos por 2, e entre T2 e T3, 1.600 milímetros, onde também, dividindo por 2, encontramos 1.200 milímetros. Faz a continha direitinho, não faça de cabeça, faça na calculadora, verifique, faça duas vezes, sempre todo o cálculo que fizer, sempre faça duas vezes, pois um errinho aqui, ele pode significar retrabalho depois, no futuro, em sua vida profissional. Entre a T2 e a T4, temos a T3. A faixa de largura da T3 seria metade da distância entre a T2 e a T3, 1.600 sobre 2, mais a distância entre a T3 e a T4, que é 1.800, no caso, sobre 2. Então, a faixa de contribuição de carga sobre a T3 seria de 1.700. Do mesmo modo, aplicando a carga da T5, localizando a T5, nós teremos a T4 com uma faixa de largura de 1.800
E a T5, por fim, ela terá apenas a metade, 1800 sobre 2. Não seria 1800 sobre 2, mas 1800 sobre 2. Por quê? Porque na cumieira, se lembre, como eu falei na aula de número 1, é importante você manter 2/3 na cumieira, distantes, que seja de 5, 10 centímetros entre elas, é um valor assim bem no bom senso, mas é importante, pois 1/3 de cobertura de um lado, uma T5 de um lado, irá receber a telha de cobertura. E a outra T5, vou chamar assim, ou a outra T6 do outro lado, irá receber a outra, no caso, telha de cobertura. E, por fim, teremos um rufo para poder garantir a vedação e impedir a entrada de água e líquido através da nossa cumieira. Então, nós temos definidas as faixas de contribuição para todas as nossas treliças. Iremos pensar, selecionar a maior de todas, que seria 1800 milímetros, referente à terça de cobertura T4, e definir um perfil para T4, que será repetido para as demais, será o mesmo tipo de perfil para as demais. Importante destacar que para essa pré-definição, como é que eu vou definir essa distância entre nós? Esse é o primeiro ponto que um projetista ele dedica tempo, e perde tempo no escritório é normal. Então, nesse primeiro ponto, é importante que você procure manter uma distância entre 1.800, entre 1.200 a 2.000 milímetros no máximo. Então, procure manter uma distância entre 1 metro e 2 metros, digamos assim, entre 1,20 m e 2 metros, para essa distância entre nós, que recai num valor assim razoavelmente mais econômico para a nossa treliça de cobertura, e você acaba tendo uma treliça de cobertura, lógico, em função da carga de vento alta aqui para a região de São Paulo, mas você acaba tendo uma treliça de cobertura com uma altura em torno de 15 centímetros a 20 centímetros no máximo. Normalmente, a treliça de cobertura atende com 15 centímetros de altura para vãos de 5 a 6 metros entre treliças. Então, uma coisa muito importante, definir a distância entre treliças de cobertura, 5 a 6 metros, e a distância entre nós será a distância entre terças de cobertura, em torno de 1.200 a 2.000 milímetros. Há várias formas de você computar as combinações de cargas que iremos ver ao longo dessa aula. Você pode calcular, no caso, as cargas por metro linear, por metro quadrado, ou carga de modo pontual. Cada uma vai ter uma adequação. Quando a gente calcula elementos lineares, como terças, é mais adequado você encontrar as cargas por metro linear. Quando a gente calcula, no caso, verifica a nossa, no caso, telha de cobertura, você verifica a carga por metro quadrado, um piso nível metro quadrado, e assim por diante. Cada uma tem uma aplicação e uma conveniência ao longo do nosso cálculo. O carregamento por área do nosso peso próprio, no caso, ele terá, no caso, a telha, contribuindo para o peso próprio, em que uma telha com 0,5 milímetros vai ter no máximo 5 quilos por metro quadrado. Uma telha, digamos, onda 40 ou onda 50. Sempre que eu falar onda, ao longo dessas várias aulas que iremos ter juntos, sempre entenda como altura da telha. É comum a gente chamar onda como altura da telha. Então, onda 40, onda 50, uma telha com altura de 40 ou 50 milímetros. E para uma espessura de 0,5, 5 quilos por metro quadrado, atende muito bem. Sobrecarga, eu me utilizo de uma carga mínima. Você não tem carga nenhuma, sobrecarga nenhuma no telhado. É comum ter sobrecarga nenhuma no telhado. Então você aplica por norma, você é obrigado a aplicar. A norma ela não manda, ela recomenda. Então, digamos assim, a norma ela recomenda, desde a norma anterior até a norma vigente, é o mesmo valor, ela recomenda você aplicar uma carga mínima de 25 quilos por metro quadrado. O que seria essa carga? Essa carga, ela cobre, no caso, um operário, uma pessoa trabalhando em cima do telhado, mais o ferramentário em volta dela. Então, 25 quilos por metro quadrado tem esse sentido de ser. E o vento, já definimos na aula anterior, note que todos os valores estão positivos, são cargas gravitacionais de cima para baixo. O vento, apenas o vento, ele é negativo. Seria a carga que a gente calculou na aula de número 2 anterior juntos, chegamos no valor final, aquilo tudo da aula 2 para poder chegar nesse valor final importantíssimo, esse valor da carga de vento. O vento é quem rege em toda a estrutura metálica. Então, no caso de galpões. Então, o vento é negativo, menos 96,37, em todos em quilos por metro quadrado. Trabalhe em quilonewtons por metro quadrado. Não comece errado como comecei. Eu sempre procurei trabalhar desde aluno em quilos metro quadrado. Eu acho mais fácil visualizar, entender quilos e toneladas, processar em meu cérebro é mais fácil. Kilonewtons e newtons, eu converto rapidamente, aí eu entendo o que você está falando. Mas procure trabalhar conforme o mercado pede. O padrão do mercado é newtons, kilonewtons, metro quadrado. Aqui eu trago apenas uma telha para confirmar, para a gente corroborar se aquela telha de 0,5 passa ou não passa. É uma referência da ArcelorMittal. Procurei
algumas telhas, essa aqui estava agradável em termos de tabela. Enfim, uma coisa importante destacar é apenas você entrar na tabela e a espessura, não se engane, é 0, no caso em milímetros, 0,5 milímetros. Isso aqui, espessura da chapa é milímetros. Normalmente você vai encontrar uma telha com 0,5, 0,6, aqui 0,65. Dependendo do fabricante, vai ter variação. Normalmente eu trabalhava com 0,5, 0,6, a próxima seria 0,8, em consonância com as telhas que eu sempre trabalhei na época da Roon, quando eu comecei a trabalhar com estruturas metálicas. O nosso vão tem 1,80 m, como definimos para a distância máxima entre terças. Então aqui vamos considerar como 2 metros. Poderia interpolar, mas é complicado. Eu poderia considerar 1,75, arredondando também tá 1,8. Nós vamos considerar um valor mais conservador. Encontrei 1,8, a distância entre terços. Vamos encontrar uma telha de cobertura cujo vão a vencer seja de 2 metros, e vamos considerar a telha apenas como dois apoios. É normal os fabricantes trazerem telhas com condições de 2 apoios, 3 apoios, 4 apoios. Seria uma telha contínua. É comum a telha ter vários apoios, tem várias terças de cobertura sob ela. Bom, se você contar, no nosso caso, nós temos lá vários nós, 4 nós, seriam 5 apoios aproximadamente, 5 apoios da cumieira até a outra ponta. Então, mas de modo geral, eu sempre considero, independente da telha ter vários apoios, é comum, eu sempre considero a telha como biapoiada. Fico mais conservador nesse sentido para a telha. Então, considerando a telha com dois apoios e para um vão a vencer de 2 metros, você primeiro tem que definir o tipo, a condição de flecha. Eu procuro a condição de flecha mais conservadora, seria um L sobre 180. L sobre 120 é um pouco mais relaxada, um pouco mais tranquila. Eu procuro, então, ser mais conservador com a flecha também. L sobre 180. Não uso L sobre 120. Deixa a seu critério. E, em função do tipo de apoio, espessura, tipo de apoio, você entra, traça uma linha na tabela. Em função do vão e do tipo de flecha, limite de flecha, você traça uma outra linha, interceptando uma carga de 137, o quê? Quilos por metro quadrado. Sempre verifique as unidades fornecidos pelo fabricante, importantíssimo. Então, 137 quilos por metro quadrado está acima daquela carga de vento de 96, alguma coisinha quilos por metro quadrado. A carga de vento está abaixo de 100, então 137 está cobrindo bastante. Mais uma vez, eu vou repetir isso várias vezes, se você encontrar carga de vento muito acima de 100, como já encontrei uma vez na minha hora de cálculo, o colega forneceu 400 quilos por metro quadrado. Isso é um absurdo, isso é um erro muito grosseiro. Uma carga de vento, normalmente, para um padrão assim, digamos, mais confortável, mais comum, mais corriqueiro do escritório, seria entre 60 e 80 quilos por metro quadrado. Aqui estamos tratando do estado de São Paulo, tem uma velocidade de vento básica, o V0 muito alto, 40, 45 metros por segundo, mais alto do que o estado do Rio de Janeiro e outros estados. Então, até 100 quilos, 90 e poucos, 100 quilos está razoável. Pode encontrar até 110, se for o caso. Mas acima de 120, 140, tenha muito cuidado com esses valores para não recair em valores muito, muito exagerados. Então, 137 quilos por metro quadrado, para a telha, ela atende à deformação vertical, atende ao critério do fabricante, então estamos bem. Seria uma telha, perdão, esqueci de falar, onda 40. Onda 40 seria uma altura de 40 milímetros. Então, uma telha trapezoidal, o formato dela é trapezoidal, onda 40, espessura de 0,5. Assim que você especifica no projeto. Telha com altura 40 milímetros, espessura 0,5. E trapezoidal. Aí você também fala aço galvanizado. Será de alumínio ou aço galvanizado? No nosso caso, vamos considerar aço galvanizado. Se de alumínio, muito cuidado. Procure manter um material isolante entre a telha de alumínio e a terça de cobertura em aço galvanizado. Se você não prover no projeto um material isolante entre a terça e a telha, se essa vier a ser de alumínio, se assim for definido pelo arquiteto, arquiteta, mantenha um material isolante entre eles. Caso contrário, o alumínio irá corroer todinho, o alumínio irá se sacrificar, porque o material do alumínio ele é menos nobre do que o material do aço carbono. Outra coisa importante destacar, note que você tem as ondas altas e ondas baixas. Sempre que se for colocar o parafuso de fixação com a broca perdida, com broca de vidia, né, com proteção de alusio, aquele parafuso para, no caso, fixação de telhas, coloque ele através da onda baixa. Fixe a telha, no caso, a terça de cobertura, através da onda baixa. Não fixe parafuso através da onda alta em telha de cobertura. Caso contrário, você pode causar amassamentos na sua telha. Então, sempre fixe, no caso, os parafusos de fixação entre a telha e a terça de cobertura pelas
ondas baixas. A cada onda baixa, você coloca um parafuso de fixação. E uma outra coisa importante, não menos importante, a destacar, é a largura útil. Toda telha vai ter uma largura total, e aqui vai ter uma largura, chama de largura útil, que seria a distância entre eixos de últimas ondas altas, ou seja, entre eixos de ondas altas de extremidades. Essa distância que você usa para poder encontrar a quantidade de telhas. Se seu vão, por exemplo, tem, no nosso caso, nosso galpão tem 10 metros de comprimento. Vamos supor, 10 metros entre eixos de coluna. Teria um pouquinho mais, porque a gente teria de fechamento. Vamos supor que tenha 10 metros de comprimento total, no caso, entre telhas. Quantas telhas você teria no caso? Basta dividir 10 metros, no caso por 1,020 metros, e vai encontrar o número de telhas. Arredonde para cima, o próximo número inteiro, e acrescente 3%. 3% é o número que a gente utiliza no mercado para cobrir perdas devido a telhas. Carregamento linear. Encontrado o carregamento por metro quadrado, vamos agora encontrar o carregamento linear, que é o que nos interessa, pois a terça de cobertura é um elemento linear. Então, o peso próprio seria tido como 5 kg metro quadrado vezes a distância entre terças, 1,80 m, encontrando 0,09. Para terça, você pode considerar uma carga de 20 quilos, que ela cobre bem, no caso, não só a terça, mas também cobre bem a terça e correntes ou barrinhas de contenção lateral para prover um travamento, um contraventamento na terça de cobertura, se for necessário. Então, uma terça com 15 a 20 centímetros de altura, que é o ideal para vencer 5 a 6 metros 6 metros de comprimento, é o comum encontrar esse tipo de altura, de terça de cobertura, em se tratando de um perfil de chapa fina dobrada a frio. Então, 20 quilos por metro é uma boa estimativa para a nossa terça, de modo geral. Somando o peso próprio da telha com a terça, em termos de peso próprio, nós temos, por metro linear, 29 quilos, no caso, por metro linear. 0,29 quilonewtons por metro linear. Vamos chamar de G1 maiúsculo. Vocês vão entender por quê. Norma, ela chama de G1 maiúsculo toda a atribuição de cargas referentes a peso próprio. E esse G1, ele irá ser usado lá nas fórmulas de hipótese que iremos fazer junto ao final dessa aula. Para sobrecarga, como colocamos 25 kg/m², não temos nenhuma carga maior. Caso tenha alguma carga maior, fique livre para utilizar essa carga maior, tipo um rooftop de ar-condicionado, alguma coisa sobre a telha, enfim. Mas, como não temos nada maior, para peso próprio, 25 kg/m², conforme a norma anterior, já era assim, e a norma vigente não impede 25. Vezes 1,80 m, ela recomenda, vezes 1,80 m, encontrando 0,45. A parcela de sobrecarga será chamada de Q1 nas nossas fórmulas de hipóteses. Então, guarde bem o G1 e o Q1. O vento foi tido como negativo, porque ele está de baixo para cima, é sucção. Você pode colocar ele positivo em módulo aqui e colocar entre parênteses uma setinha voltada para cima, uma setinha vertical, indicando que ele está agindo de baixo para cima. Vezes 1,80 m, encontrando o valor de 1,74 kN por metro linear. Note que o vento ele é bem assim, está bem acima, sempre vai ser bem acima do que uma sobrecarga, o peso próprio, no caso da terça e da telha. Aqui você vai tendo uma noção de como é que o vento pesa em estruturas metálicas. Como o vento na direção a 0 graus e a 90 graus, que seria, no caso, relacionado Q2 e Q3, ventos a 0 e 90 graus, eles foram iguais, tiveram um coeficiente de 1,1, ambos para 0 graus e 90 graus, o mesmo coeficiente máximo. Nesse caso, vamos considerar Q2 igual a Q3. Mas caso o vento a 0 graus resulte num coeficiente, lá na aula 2, vamos supor 1,1, e o vento a 90 graus seria o Q3, resulta no valor de 1,20, 1,2, por exemplo, diferentes, então você difere o Q2, calcula o Q2, depois calcula o Q3. Você usa carga de vento para vento a 0 graus e carga de vento a 90 graus. Você pode escrever ventos a 0 e 90 graus, em caso são iguais. E o vento menos o peso próprio, aqui eu peço perdão só por esse errinho, eu coloquei negativo, seria a carga, no caso, de baixo para cima, sucção. Aqui então teria que ser positivo, pois a carga de telha está de cima para baixo. Como a gente sai subtraindo, mas não se engane, se você usar o sinal negativo, sai subtraindo, vai dar um valor, você vai estar somando, vai dar um valor negativo e vai estar somando ao invés de subtrair. Coloque em módulo, como eu falei, a carga de vento, ou coloque carga de vento com sinal negativo, e as demais você considerar na equação na hora de subtrair com valor positivo. O fato é, tem que subtrair
o vento menos, no caso, só o peso próprio da telha. Não subtrai da terça de cobertura, só do peso próprio, no caso da telha, encontrando menos 1,65 quilonewtons por metro linear. Telhas de trapezoidais e onduladas. Apenas eu criei esse item 2 durante essa aula, fiz essa quebra, no caso, nessa aula, apenas para nos trazer à tona essas definições e ter mais noções de telhas trapezoidais e telhas, no caso, onduladas. Telhas trapezoidais têm esse formato, como vocês estão vendo. Essas telhas, no caso, verticais, a gente chama de telhas de fechamento, e as telhas de cobertura, como o nome fala, telhas de cobertura. Então, nós temos sempre dois tipos de telhas: telhas de fechamento, onde você tem que definir com o cliente, com o arquiteto, até onde ele vai querer a telha de fechamento, até onde teria alvenaria. Isso é importantíssimo. Se engolir mosca, você pode causar problemas na obra. Então, sempre defina até que altura vai ser a telha de fechamento. Vai ser toda, o galpão vai ser fechado com telha de fechamento, vai ter alvenaria até uma certa altura. Defina isso direitinho. Então, apenas mostrando um ensejo aqui de terças, no caso de fechamento, de perfis circulares, e aqui no caso treliças com terços de cobertura em perfis L, duplos, para nossas treliças de cobertura. Vamos fazer um exemplo desse aqui no nosso canal para você, e no final a terça de cobertura em perfil U ou enrijecido também. Galpões constituídos no caso de telhas trapezoidais simples, não sanduíche. A telha trapezoidal simples, ela gera massa de calor muito grande nessa região interior. Isso causa um desconforto muito grande para os operários. Então, sempre que você tiver a chance de fazer um relatório de estrutura metálica, de estrutura, mas tiver a chance, nesse relatório, de você conversar com os operários, como eu sempre faço, e verificar como é que está o grau de conforto, coloque no relatório que os operários estão achando ruim o fato de ter uma telha simples, está gerando uma massa de calor muito grande nessa região interna, igualmente para telha de cobertura. Então, pelo menos para telha de cobertura, é comum, já de muito tempo para cá, a gente sempre procurar priorizar telha sanduíche, com revestimento, acho que lã de rocha, no caso, entre duas telhas, seriam duas telhas replicadas, e entre elas uma lã de rocha, se não falha a memória, seria lã de rocha. Sempre confundo lã de rocha com lã de vidro, mas seria a lã no caso, vedação térmica. Isso gera um conforto melhor para os operários, o fato de usar telha sanduíche, pelo menos para telha de cobertura. Aqui seria a distância, essa distânciazinha L seria a distância entre aquele vão, aquela largura útil que eu falei para vocês, que eu falei para você. No caso, entre cada telha vai ter um comprimento limitado, seria um comprimento útil. Então você vai ter uma telha, depois segue com uma outra telha. Então, entre elas, você vai ter, no caso, parafusos de costura também, a ser costurados entre uma telha e outra. Para parafusos de costuras, coloque um parafuso de broca de vidia perdida, um parafuso a cada 50 centímetros no máximo. Aqui uma vista externa de um galpão, mostrando a telha de fechamento. Até certo ponto tem os elementos vazados, depois a alvenaria até uma certa altura. Uma coisa importante de destacar: sempre converse com o cliente. A que altura, a que altura você vai precisar colocar o piso do seu galpão, em função de alagamento naquela região. Então, defina muito bem essa altura do galpão com o cliente. Ele pode estar com algum pavor de inundação naquela região. Uma vez definido, não tem depois como voltar. Depois que construiu, fica complicado refazer e levar o piso. Então, defina muito bem essa altura, converse com o cliente. O cliente pode falar: não tenho problema com inundação, mas futuramente o senhor pode vir a ter. Então, por que não colocar o seu piso a 20 centímetros de altura, 30 centímetros de altura, até meio metro? Teve cliente que já me pediu coisa de meio metro de altura. Então, é importantíssimo essa primeira conversa inicial com o cliente a respeito da altura do piso. Aqui, mais uma vez, telha de fechamento terminando a uma certa altura. Nota as telhas translúcidas bem desgastadas, é outro ponto. Sempre verifique, mesmo no relatório estrutural, se as telhas translúcidas estão em bom estado ou não. Estão bem desgastadas as telhas translúcidas. Isso afeta a visão, no caso, dos operários. Isso causa problema de divisão ao longo do tempo e reduz, a qualidade do trabalho. De forma sobremaneira, reduz a qualidade. Aqui uma terça, no caso, de fechamento. Apenas observe que a terça ela está em pé. A terça de fechamento, trabalha ela deitada, pois a maior inércia, ela vai estar trabalhando, vai estar recebendo a carga de vento horizontal e, no caso, ela em pé, você não aproveita tanto a terça de cobertura. Então, para a terça de cobertura, como nesse caso, coloque ela deitada, pois você vai aproveitar a maior inércia dela na direção do vento horizontal. Ela em pé, como está mostrado nessa foto, você não aproveita tanto da terça, você vai ter apenas um momento de inércia menor em torno do eixo Y,
resistindo à carga de vento. Então, para terço de cobertura como essa, não coloque em pé como está aqui, coloque ela deitada, seria o correto. Como apresentei na aula 1 alguns aspectos de telhas de fechamento deitadas. Para telha de cobertura sempre em pé, telha de fechamento sempre deitada. Aqui é uma telha ondulada, esqueci de falar, são telhas onduladas, não trapezoidais. É comum ter no mercado telhas trapezoidais ou telhas onduladas. Você vai definir isso junto com o arquiteto ou arquiteta. Um galpão constituído, mais uma vez, telha simples. Esse galpão, especificamente, quando eu fiz esse relatório, um relatório ficou muito bem quisto pelo cliente, adorou o relatório, ficou quase 100 páginas. Eu trago no livro as melhores partes desse relatório. Foi o melhor relatório que eu fiz na minha vida, muito completo. Eu não conseguia ficar por mais do que 5 minutos próximo a essa telha, por causa da massa de ar quente, que chegava a arder, no caso, a minha pele. Então, imagine um operário trabalhando a circunstância por 8 horas por dia. Então, a cerca de 1 metro da telha, eu sentia uma massa de ar quente muito grande. Então, não é exagero você conversar com o arquiteto direitinho, ao fazer um novo projeto, um novo galpão, ou quando fazer uma revitalização de um galpão existente, você propor ao cliente a telha sanduíche, não só para telha de cobertura, mas também para telha de fechamento. Telhas onduladas simples de cobertura e telhas também onduladas simples no caso de fechamento. Note o L, que seria mais ou menos a distância entre uma telha, a largura, né, a largura de uma telha, são limitadas naturalmente, então você precisa ter parafuso de costura a cada 50 centímetros, poder costurar uma telha com a outra. Desenho de telhas, apenas extrai alguns desenhos simples, um desenho bem simples, que uma planta baixa, é bem comprida essa planta baixa, de uma coberturinha simples, ela tem pouca largura, menos de 4 metros, mas o comprimento cerca de 10 a 20 metros, ou 20 a 15 metros, se não for da memória. Apenas ressaltando a forma como a gente chama telhas, no caso em projetos. Uma coisa importante a destacar, sempre traz o nome telha de cobertura, no caso, onda 40, pode chamar altura, para não gerar confusão, onda 40, o termo técnico que eu aprendi enquanto aluno, espessura 0,5, o comprimento, você sempre traz o comprimento, no caso, em desenho, né, com a telha inclinada, não traz o comprimento horizontal, já o comprimento, no caso, considerando, no caso, 5 ou 10% de caimento, e a quantidade de telhas. Você divide pela largura útil, o comprimento total você divide pela largura útil e acrescenta mais 3% devido a perdas. Aí coloca uma notinha, já acrescentaram 3% devido a perdas, para o colega do orçamento ou da compra, o comprador, não colocar mais 3%. Para telha de fechamento, mesma coisa. Telha de fechamento lateral, chame cobertura, distingua uma da outra. Onda 40, espessura 0,5. O comprimento, 1.273 milímetros, e metálicas é aceito, números 73, 72, não tem problema. Não precisa ser redondo, 70, 75. Pode ser 1,273 milímetros, não tem problema. A quantidade de telhas de fechamento, nesse caso ela casa com a telha de cobertura, pois o comprimento é o mesmo, então 26 telhas e 26 telhas. Os níveis são importantíssimos. Quando você fizer um desenho de telha de fechamento, sempre indique o nível, no caso, onde a telha termina. Indique o nível do topo, no caso do pilar, o nível do topo da telha. Você pode chamar assim. O topo do pilar é mais fácil, pois a onda, não precisa ser essa precisão com a onda, mas com relação a onde a telha termina, é obrigatório chamar o nível, no caso, fundo da telha de fechamento. Note aqui a saia, que eu sempre falei esse termo lá na aula 1, já trouxe à tona para você. Saia seria aquele balançozinho. Nenhum fabricante, nenhum fabricante irá se responsabilizar por uma saia, um balanço acima de 300 milímetros. Já mandei vários e-mails, nenhum deles se responsabiliza ao longo da minha carreira. Conversava com eles, nenhum se responsabiliza. Então, balanço máximo de telha, a estrutura acabou, a telha continua a estar em balanço? Tá. Pode deixar em balanço, mas máximo 300 milímetros para saia, seria o termo técnico. Porque a telha de fechamento lateral também vai ter outra telha, então se traga esse nívelzinho, no caso, para sua telha. O restante são detalhes, são elevações, elevação do piso. Importante ter uma chapa de base de pilar, traga o nível do fundo da chapa de base. É importantíssimo, pois é onde você começa a obra de metálica pela chapa de base. E assim por diante. Aqui um desenho típico que eu trago em todos os meus projetos. Ele é típico, faço apenas uma vez no AutoCAD e modifico os valores conforme apropriado. Tá bem próximo, 1020 milímetros, o valor que eu utilizava para a telha MBP, a fabricante MBP Onda 40, espessura 0,5.
Na ArcelorMittal, se não falha a memória, está 1025 milímetros, a largura útil, mas 1020, 1025 é a largura útil para uma telha com onda 40, espessura 0,5. Mas sempre verifique junto ao fabricante. Não use os valores que eu estou usando aqui, sempre verifique. Aqui temos as distâncias, no caso, note os parafusos no caso de costura, a cada 50 centímetros no parafuso de costura, como eu indico aqui, parafuso de costura a cada 50 centímetros, e os parafusos de fixação, você também define o diâmetro, o comprimento, a cada onda baixa. Sempre escrevo isso para ficar bem destacado. Uma vez não feito isso na obra, você está coberto. Queremos que faça isso na obra para ficar todo mundo coberto. Mas se alguém negligenciar essa informação na obra, você está coberto. Você trouxe em seu desenho. Então, faça um desenho bonitinho no AutoCAD, padrão, e modifique apenas os valores quando necessário, espessura, altura, em função da carga de vento, e coloque como padrão em seus projetos desde já. Estou aqui apenas elucidando mais do que eu falei. Outra coisa importante é a pintura, né? Deixe uma nota vinculada ao projeto de arquitetura, ou você vai indicar essa nota em sua estrutura metálica. Converse com o arquiteto quem vai indicar e aonde, pois vocês devem indicar. Um dos dois tem que indicar. No caso, se a telha vai ser pintada nas duas faces e qual o tipo de cor. Aqui apenas um detalhezinho da telha sanduíche de uma outra empresa que eu verifiquei o projeto, muito, muito bacana o detalhe. Nada mais é do que são duas telhas, no caso, duas telhas iguais, definiu uma telha onda 40, espessura 0,5. São duas telhas, no caso, se fosse aqui onda 40 com 0,5. E entre elas, você tem, no caso, seria lã, ou lã de rocha, se não for a memória, lã de rocha, que é própria para poder resistir a questões térmicas. Então, a telha sanduíche é muito benquista, muito bem-vinda para telhas de cobertura. Aqui o parafuso de costura, no caso, entre telhas, a cada 50 centímetros, e parafuso de fixação, a cada onda baixa, se coloca um parafuso de fixação. Apenas aqui ressaltando a importância, mais uma vez, mais do que eu já falei para vocês, para você. Agora, continuando, fiz aqui esse item 2, eu criei de última hora, ficou bacana, para poder elucidar telha de fechamento, telha de cobertura. Mas que prolonga um pouco mais esse vídeo, mas é importante. Meu intuito aqui é trazer para você todo o meu conhecimento e ajudar em sua vida profissional. Agora, diagramas de esforços normais, não ponderados. Sempre distingo em sua memória de cálculo os esforços nominais dos esforços ponderados. Então, esforços nominais não são ponderados de 1,5, 1,4, 1,3. Os ponderados são. Então, carga nominal, essa carga de vento tem menos 1,65, que seria a carga de vento menos o peso próprio da telha, resultou em menos 1,65. Aqui são várias hipóteses. No nosso caso, temos apenas 3 linhas de pilares, ela terminaria aqui. No caso de um galpão mais comprido, eu recomendo que você traga várias hipóteses na hora de cálculo e já mate logo esse assunto de uma vez por todas. Por quê? Para uma telha, no caso biapoiada, uma coisa importante, coloquei as cargas de cima para baixo. Fica mais fácil visualizar, acho que é mais comum, mais corriqueiro. Mas com uma carga de sucção, os gráficos serão invertidos, as reações serão invertidas, não como estão mostradas aqui. Mas eu considerei tudo gravitacional, carga de vento, como de cima para baixo. A reação de uma terça biapoiada, nesse caso, com 5 metros de vão, com essa carga de vento aplicada, menos a peso próprio da telha, resulta 4,13 kN de reação de apoio, no caso da terça de cobertura biapoiada sobre o nó. Aí você multiplica por 2, não esqueça de multiplicar por 2, para ter a carga total, reação de apoio total, de 2 terças biapoiadas sobre o nó da treliça de cobertura. Se você considerar no modelo estrutural a sua terça, que é um elemento linear, como contínua, não biapoiado, mas contínua, com vários apoios, dois, no caso, três ou mais apoios, note que a reação, no caso, ela é maior. Então, você pode considerar a sua terça para análise estrutural como biapoiado ou contínua. Eu procuro adotar todos e pinço o valor mais conservador. Então, nesse caso, seria 10,31, é maior do que 2 vezes 4,13, que daria 8,26 kN. Então, 10,31 é maior. Eu utilizo reação eu poderia utilizar como reação na minha treliça de cobertura o valor de 10,31. Então, deixa para você definir se vai querer utilizar como biapoiado, não está errado, ou vai querer ser um pouquinho mais conservador e considerar o pior caso, no caso 10,31. Note o momento fletor de uma terça biapoiada, se ele for, que no caso for positivo, ele vai ser igual ao momento fletor negativo para uma terça contínua, 5,16, 5,16 kN.
Item 4, pré-dimensionamento de perfis, armamento fletor. Que eu trago das normas americanas, é quem rege, a nível de mundo, as fórmulas originais. A gente aprende lá na Resistência dos Materiais, seja pelo livro do Beer Johnston ou do Timoshenko, a gente aprende que a tensão é igual ao aumento fletor, no caso nominal, não é ponderado, dividido pelo módulo de resistência, o módulo resistente. Essa equação lá da Resistência dos Materiais, onde eu trago aqui os informes dessas variáveis, é onde você pela primeira vez se sente engenheiro ou engenheira. É quando você define o módulo de resistência ou módulo resistente e você já aprende a pré-definir, pré-calcular um perfil, né, um perfil I, um perfil W, lá na resistência dos materiais. É bem bacana. A primeira vez que a gente se sente engenheiro ou engenheira é quando a gente estuda resistência dos materiais. E a disciplina mais importante da engenharia. Volte, sempre revise, no caso do Beard Johnston, vindo dessa escola, capítulo 1 ao 9, pelo menos, cortante, torçou, sempre leia, releia novamente, faça um resumo, refaça os exercícios se for necessário nas suas horas vagas, mas sempre reforce a resistência dos materiais, seja você engenheiro de campo ou de projeto, é importantíssimo para a sua vida profissional. O FB, no caso, a atenção admissível, ela é tida de várias formas pelas normas americanas. Esse é o ponto que eu trago para você em destaque. O valor de FB, ele pode ser tomado igual a 0,6, caso o perfil seja tratado como seção não compacta, ou 0,66, caso seja um perfil de seção compacta. Então, essas formas de analisar o valor de FB com 0,6 ou 0,66 são regidas pela AISC, que é o manual americano para ação compacta ou não compacta. Já a AREA e a AFTO, elas não classificam, não distinguem, no caso, compacta ou não compacta. Elas vão distinguir outras hipóteses, com ou sem contenção lateral contínua. Caso com condução lateral contínua, tendo ali uma laje em cima da viga, uma condução lateral contínua, seria esse caso, você teria 0,55 para o valor de FB, vezes FY. E caso seja sem contenção lateral contínua, seria uma outra equação mais complexa, eu nem trouxe aqui, apenas elucidando o que cada, no caso, manual americano traz em termos de pré-dimensionamento, fórmulas de pré-dimensionamento de vigas. A gente sempre adota 0,6 de passo como valor corriqueiro em nossos pré-dimensionamentos. Seja o nosso caso, vamos estimar que o nosso perfil de cobertura, que está estimando a tentativa e erro, seja um perfil, no caso, escreva enrijecido, perfil U enrijecido, altura de 150 milímetros, largura 60 milímetros e enrijecimento com altura de 20 milímetros, comprimento, né, de enrijecimento 20 milímetros. Então seria um perfil 150 por 60 por 20 e 4,25 seria a espessura final. Lembre-se, perfil de chapa fina, formado a frio, sempre traga todas as dimensões. A massa você pode indicar em quilos por metro, se quiser entre parênteses, mas as dimensões é obrigatório. O fio laminado, de chapa grossa, sempre indique sua altura pela massa em quilos por metro, como a gente chama em perfil W, um perfil L, um perfil U, laminado. Mas perfil chapa fina, falou em chapa fina, sempre traga todas as dimensões. Isso aqui é de praxe no nosso meio técnico. Aqui uma tabela, um trecho da tabela da fabricante Quinofé, uma grande empresa de corte e dobra de aço de São Paulo. É um catálogo fenomenal. Eu trago partes desse catálogo lá nas nossas aulas do mezanino, para você, para perfil enrijecido. Aqui é um trecho do catálogo para perfil 150, perfil 60 de largura por 20, no caso de aba enrijecida, perfil enrijecido. Caso não fosse enrijecido, você não vai ter essa parcela do 20. Você escreve sem o 20. Seria um perfil U simples, você escreve sem o 20. Escreve perfil U ou perfil U simples. Mas quando for enrijecido, escreva enrijecido. Tem que ter o texto enrijecido. E não esqueça da dimensão, a quarta dimensão, que seria 20 milímetros. Aqui você vai definir a espessura, no caso do tipo de perfil, queremos aqui ver juntos. Aplicando a nossa fórmula de pré-dimensionamento, que você está pré-dimensionando, verificando se ele pré-atende já ou não a esse momento fletor. O momento fletor a gente obteve ali pelo F2, programinha desenvolvido pelo Luiz Fernando Marta, da PUC do Rio de Janeiro, que tem o momento fletor nominal, que é definido pelo F2, 0,6 vezes a tensão, no caso, admissível. Aqui eu frisei muito essa informação lá no mezanino. Caso tenha dúvida, volte lá no mezanino. Lá falei muito da importância de você, quando a gente não tem essa certeza de qual tipo de aço será adotado para o perfil U enrijecido, perfil de chapa fina de modo geral. Qual tipo de aço que será comprado no comércio para aquele perfil U que você dimensionou, calculou. Então, de modo geral, você pode ter um SAI 1008, SAI 1010, SAI 1020,
para um aço de chapa fina, eu procuro calcular como sai 1008, que me dá uma tensão admissível, FY, 170 megapascal. O SAI 1010 é uma tensão admissível maior. O SAI 1020 tem uma tensão admissível maior do que os outros demais. Então, caso na obra, eu tenho calculado com o SAI 1008. Na obra ele fala, já não encontrei SAI 1008, posso utilizar o SAI 1010, aqui tem um vendedor na esquina, tem chapa fina, mas SAI 1010, ou SAI 1020. Pode, já está coberto com o SAI 1008. Ao contrário, se ele não tiver o SAI 1020, que eu coloco como SAI 1020, eu vou ter que voltar e recalcular com o SAI 1008 ou 1010, o que ele foi encontrado. Por esse motivo que eu utilizo a menor tensão admissível, considero logo o SAI 1008, que é o menor tipo de aço encontrado no comércio para chapa fina, e calculo com base nesse SAI 1008, que tem a tensão admissível menor, dentre as demais opções. O momento fletor, eu multiplico, no caso, por 100 e encontro em quilonewton centímetros. O módulo resistente eu vou encontrar em centímetros cúbicos e que, no caso, atenção, eu transformei megapascal para quilonewtons por centímetro quadrado. Só dividir por 10. É bom o projetista ter em mente esses valores já na mente de conversão. Não tem confiança, faz devagarinho, faz no seu tempo. Vai ganhando tempo, vai ganhando confiança e agilidade no cálculo paulatinamente. Não dê um passo maior do que a perna. WX, no caso, 50,59, que é o módulo resistente. O módulo resistente é a propriedade geométrica que eu já acho a mais importante em termos de vigas, terças, pois sempre que fala em momento fletor, você vai estar cruzando com o módulo resistente ao longo do cálculo, ao longo do dimensionamento. Cálculo é encontrar os esforços, dimensionamento é encontrar o elemento que resiste àqueles esforços solicitantes. Então, qual o perfil que você encontra aqui na tabela que seja maior do que 50,59? Como estamos definindo 150 de altura, a espessura que me dá um WX acima de 50 seria a partir de 4,25. Vamos partir do princípio de utilizar um perfil com 4,25. Mas está muito próximo, já. 54 é próximo. Eu queria ser um pouquinho mais conservador, ter uma folguinha maior, para quando chegar na hora do dimensionamento, não passar aperto. Então, tudo bem, ele passou no pré-dimensionamento. Passando na flecha, então no dimensionamento, tem muita chance de esse valor já estar passando no dimensionamento. Mas caso você queira utilizar um perfil acima de 54, no caso, centímetros cúbicos, parta logo para uma espessura de 4,75. Eu vou utilizar 4,25, bem justinho, só para a gente fazer esse exercício, só por essa experiência. Mas nesse caso, na vida profissional prática, tendo 50, no caso, eu encontrei 54 e 59 na tabela do fabricante, 150 de altura. Eu utilizaria já, coisa de bom senso, um 59, que seria 4,75. Mas vamos utilizar a menor espessura por enquanto e ver se ele vai passar ou não. Cálculo da deformação vertical máxima ou flecha. Vimos que ele passou no pré-dimensionamento, agora iremos verificar a flecha. Aqui é uma tabela extraída da norma NBR 8800. No caso, a NBR 14762 também traz. Para texto de cobertura, utiliza-se um L sobre 180 ou L sobre 120. Você viu que na tabela de telhas da ArcelorMittal, né, ele traz L sobre 180 e 120 também para terços de cobertura. Então, eu procuro trabalhar com o valor L sobre 180, que é mais conservador. Então, L sobre 180 vai me dar um valor de flecha, deformação vertical máxima menor, então por isso que é mais conservador. Se fosse 120, eu poderia ter uma flechinha, um limite um pouquinho maior, caso substituir o denominador 120. Então, 5 metros dividido por 180, você vai ter um limite de flecha aceitável, 28 milímetros. Guarde bem esse valor por enquanto. E aqui, continuando a respeito do cálculo da flecha, da terça de cobertura, nós temos aqui o mesmo extrato, né, da tabela do fabricante, do manualzinho do fabricante, do Tecnofé. Temos o perfil 150 por 60 por 20, a espessura 4,25, todas as propriedades. Eu gosto muito dessa tabela, no caso desse manual, especificamente da Tecnofé, pois nem todo o fornecedor vai trazer as propriedades geométricas, como constância de empenamento, por exemplo, ou x0. X0 é a distância entre o centro de gravidade, que fica no interior do perfil enrijecido, no caso mais próximo da alma, até o centro de aceleramento, que fica lá de fora. Então, CC ao CZ, você vai ter uma distância de x0. Então, se vocês verem x0 no fabricante, manual, uma tabela, ele significa a distância entre o centro de aceleramento e o centro de gravidade. As propriedades geométricas do nosso perfil, para a flecha, para o predimensionamento, utilizamos o módulo resistente, 54,3, e para a flecha, iremos utilizar o momento de inércia, que é 407,1 pela fórmula 5
e L a quarta sobre 384. É aí uma fórmula bem fácil de decorar. A gente aprende no dimensionamento de flecha, no cálculo de flecha para vigas ou terços e apoiadas. É uma equação maravilhosa para você treinar unidades. Se permita em casa, no cantinho da sua casa, praticar unidades. Para quando chegar no dia seguinte no trabalho, você tá mais aquecido, está mais envolvido com a transformação de unidades. É importante que todo engenheiro ou engenheira saiba transformar a unidade com tranquilidade, com naturalidade. Não tenha problema. Você pode perder tempo, pode engasgar, enroscar numa equação por causa das unidades. E não se engane, um erro de unidade pode trazer algo pior para o seu projeto. Então, muito cuidado com a transformação de unidades. Uma equação fantástica para transformação de unidades, porque você tem tudo, no caso, em quilonewtons, metros, centímetros, megapascal. Se lembra, megapascal equivale a 1 newton por milímetro quadrado. Você pode transformar tudo para milímetros e newtons, no caso aqui, no caso, milímetros vezes 1.000, 5 metros vezes 1.000, e centímetros a quarta, você transforma para milímetros, no caso, multiplicando por 10.000, seria 1, 0, 0, 0, seria duas vezes 0, 0, 0, 0. Porque você está de centímetros a quarta para milímetros a quarta, que é a próxima casinha na nossa linha, na matemática, a gente aprende lá na sétima série, do primeiro grau, sexta série. Então, deformação, no caso, vertical limite, 16,09. Ela é menor que a deformação vertical, perdão, deformação vertical solicitante, é de 16,09. Ela é menor do que a deformação vertical limite, que é de 28 milímetros, que a gente viu pelo L sobre 180, aplicado no slide anterior. E pela FITU, apenas mostrando, o Luiz Fernando Marta, programinha desenvolvido por ele, que a deformação vertical por uma terça biapoiada é o mesmo valor, 16,09 certinho. Eu sempre, antes de utilizar um software, eu sempre recalculo pelo método das forças, método de deslocamentos, a fim de verificar a autenticidade, os valores você- daquele software. Com a FITU não foi diferente, eu sempre calculei muito. Ao utilizar o FITU em minha vida profissional, sempre calculei pelo método de deslocamentos, a mesma estrutura, a mão, no caso, naturalmente, o método das forças, o método de cross, e sempre bati os valores com a FITU. Então, eu comecei a ganhar confiança e comecei a utilizar a FITU ao longo da minha carreira profissional, sem maiores medos. É um programa muito bem elaborado, muito simples e muito bem elaborado. Item 6. Para dimensionamento, no caso de perfis, há esforço cisalante, esforço cortante. Caso você precise, não é? Caso terças, vigas, normalmente quem rege é o momento fletor. Então a gente dimensiona pelo momento fletor. Mas caso tenha um esforço concentrado muito grande, em que quem está regendo nesse caso é o cortante, o cisalante, como se deseja chamar, essa é a equação lá da resistência dos materiais, também regida pelas normas americanas, que a gente utiliza para pré-dimensionamento. Seria tensão, no caso, troquei as letrinhas, temos a tensão de cortante, esforço cisalante, ele viria no numerador, e no denominador você teria, no caso, a altura do perfil e a espessura. A altura de um perfil, ela contribui, a altura da alma, ela contribui para o esforço cortante, e a espessura principalmente. Como no caso do concreto armado, quando você precisa melhorar uma viga de concreto armado para esforço cortante, você melhora a largura da viga. Você precisa melhorar a viga, aumento do fletor, você melhora a altura da viga, a distância, no caso, entre o topo e o fundo. Para metálico é fascinante, para perfil W, você quer aumentar a resistência ao aumento do fletor, você aumenta a distância entre flange superior e inferior. E quando você quer aumentar, no caso, a resistência do perfil W, no caso, ao esforço cortante, você aumenta, no caso, a espessura da alma, a altura e espessura da alma. Bota aqui a fórmula que rege. Esse valor de FV, ele também é dado pelas ASHTO, AREA e ISC de formas diferentes. Então, cada uma traz um valor diferenciado, um valor encontrado em seus estudos e ensaios. Pela ISC, utiliza 0,4 vezes a tensão admissível, ASHTO 0,33 e AREA 0,35. De modo geral, utiliza o meio termo 0,35 caso precise fazer esse pré-cálculo de esforço cortante. Não me lembro, ao longo da minha carreira profissional, fazer um pré-cálculo de esforço cisalhante. É muito raro, pois, como eu falei, quem rege naturalmente no dia a dia é o momento fletor para elementos lineares, como vigas e terças. E variáveis e coeficientes de cargas pelas normas. Enfim, vamos substituir aqui as variáveis encontradas lá atrás, e ver, que eu falei para você que era ação permanente, que vai entrar o G1, seria o esforço provocados pela carga de peso próprio. O Q maiúsculo, também é outra carga variável, é, pela norma, ele é regido como esforços provocados pela carga de sobrecarga. Seria aquela carga de 25 kg metro quadrado, eu entrei ele como Q1.
daí denominado Q1. O Q2, como eu falei anteriormente, para vento a 0 graus. Q3, vento a 90 graus. Então, mais uma vez, reforçando, caso você encontre um coeficiente lá na aula 2 diferente para o vento a 0 graus e para o vento a 90 graus, diferentes um do outro, você calcula o Q2, que a gente fez no início dessa aula, calcula o Q2 e considera o Q3 em separado e subtrai cada um da telha de cobertura. Você também utiliza o maior dos dois. Eu utilizo o maior dos dois e sigo o cálculo. Não precisa fazer Q2 e Q3. Use o maior dos dois caso seja diferente. Nosso caso foi igual, eu igualei Q2 igual a Q3. Aqui apenas mostrando as variáveis, o gama G1, custos de ponderação de carga. A gente está ponderando, no caso, está transformando aquela carga nominal em cargas agora ponderadas. Então, o fator de ponderação pela norma do G1 é 1,25, Q1 1,5, o Q2 1,4 e o Q3 também 1,4. O coeficiente de redução, dado pela letrinha grega, no caso seria π, π2, fator de redução para ação variável apenas reforçando de vento, adotar 0,6 para Q2 e Q3. E por fim, item 8, combinações de carregamentos. As combinações de carregamentos por método linear são tidas do seguinte modo, né? Combinação 1, combinação 2, tem N combinações. Tem softwares que geram 80, 90 combinações, mais do que 100. Eu procuro utilizar essas combinações de modo prático, habitual no escritório. Basicamente, as que mais levam em consideração o vento, no caso, estrutura metálica, para galpões corriqueiros, você vai ter o vento sempre regendo, governando. A menos que tenha uma estrutura ali muito grande, um ponte rolante, alguma coisa pesada no galpão. De modo geral, perfis bem dimensionados, você vai ter situações em que o vento vai estar sempre regendo. Para a combinação 1, ele leva em consideração o valor de G1, maiúsculo, e o Q1. Então, se eu voltar lá atrás, no início dessa aula, e pensar os valores de G1 e Q1. Os valores de gama são os valores de ponderação de carga. A gente viu há poucos slides atrás, pela norma, os valores referentes a Q1 e o valor referente, no caso, a G1. Isso no Excel é maravilhoso. A equação já sai certinha. Você substitui só aplica o valor de G1 no seu Excel Q1 e a combinação já sai prontinha. Não tem que fazer conta e refazer conta 2, 3 vezes. Aqui o valor de SD, no caso para a combinação 1,04 kg por metro. Para a combinação 2, o valor, a equação vai ser diferente, uma outra combinação de carga, no caso, recomendada pela norma, o SD menos 2,15. Opa, quase que dobrou. Então, esse valor de SD para a combinação 2 agora está regendo, a combinação 1 não está mais regendo em termos de cargas ponderadas. A combinação 3 é igual à combinação 2, só substituir o Q2 por Q3 vai ser o mesmo valor, pois o vento a 0 graus é igual ao vento a 90 graus. O vento a 0 graus é o Q2, o vento a 90 graus é o Q3. Então, mais uma vez, eu poderia fazer só a combinação 1, a combinação 2 e a combinação 4, porque a 3 e a 5 são mais do mesmo das combinações, no caso 2 e 4. Pois eu considerei ventos a 0 graus e 90 graus. Como eu falei, procure usar o vento máximo, ou 0 a 90 graus, e fazer apenas uma vez. Bastaria fazer a combinação 1, no caso, a combinação 2 e a combinação 4. Bastaria essas três combinações para efeitos práticos no dia a dia de escritório. A combinação 4 é um pouquinho maior. Você entra agora com carga de vento, o coeficiente Psi2, no caso do vento, também, e vai dar um valor menos 0,42. Então, a combinação 2 e 3 estão regendo. A combinação 4 está dando um valor menor, inclusive menor até do que da combinação 1. Então, a mera substituição no caso de equações e verificar com calma qual o valor de combinação que vai dar o maior valor, no caso, para o seu esforço ponderado. E esse valor que você vai utilizar no seu dimensionamento, no nosso perfil de chapa fina dobrada frio. Lembrando que perfil chapa fina dobrada frio, antigamente, na minha época, até antes de 2010, você sempre calculava pela tensão admissível. E depois de 2010, pela nova norma 14762, a gente começou a utilizar a- o método dos estados limites últimos. A pressão admissível utilizava-se cargas nominais. E para estado limite último, a gente utiliza hoje em dia cargas ponderadas. Então, não se engane, para utilizar a norma 14762, tem que fazer essas ponderações. Mas distinga a memória de cálculo os esforços nominais e os esforços ponderados. O colega ou a colega que vier verificar sua memória de cálculo, vai ver sua memória de cálculo organizadinha, os esforços nominais, distinguidos dos esforços ponderados. Então, muito obrigado por me prestigiar em mais essa aula, preparada com todo carinho. Toda aula é uma preocupação enorme em trazer bem e trazer mastigado, tentar não me esquecer de pontos importantes,
E ao longo de todo um galpão, a gente vai tentando vou tentando me lembrar, ao longo da minha carreira, e trazer para você consolidado, concentrado nessas aulas, especialmente para ti, para que você trilhe de forma melhor do que eu trilhei, de forma mais tranquila e vá até além do que eu jamais fui ou do que eu irei. Aqui deixo minha gratidão por me acompanhar em mais esta aula e deixo aqui meus livros como publicados pela editora Oficina de Textos como sugestão para sua aquisição em sua vida profissional. Livros de estruturas metálicas, eu trago todos os meus detalhes de projetos, melhores projetos de vida, detalhes, cálculos, dimensionamento, tudo aplicado a casos reais. Muito cálculo, muito dimensionamento, muitas fotos, laudos técnicos, protegendo contra corrosão, o seu projeto e etc. E aqui o livro Pavimentos Industriais em Concreto, lançado esse ano, em março de 2023, pela editora Oficina de Textos, onde eu trago meus 7 melhores projetos, passo a passo, com detalhes de projetos, cálculos de mencionamento também. Abordo tecnologia do concreto, abordo mecânica dos solos, tensões aplicadas nos solos e muito mais. Além de trazer melhor descritivo para quem trabalha com orçamentação, contratos e concorrências, que vai te salvar no seu dia a dia para amarrar bem o seu projeto, informações importantes do seu projeto. Eu fico com sugestões para caso você deseje adquirir ao longo de sua carreira profissional. E muito obrigado.